Olá, está no ar o Mangueirosamente. A gente conversa com duas pessoas que escrevem a história da música popular paraense nesse país, nesse nosso belo e bonito estado do Pará. Na verdade, eles não começaram agora, eles estão um pé na estrada há muito tempo, mas ganharam fama um período para cá, mas já são famosos, já fazem um trabalho muito fundamental e importante dentro da música paraense. A gente fala com Ronaldo Silva e com Júnior Soares, né, que não precisa mais apresentar, estão aí com a camiseta do Arraial do Pavulagem. Essa coisa do Arraial do Pavulagem já misturou tudo, né? Vocês já são o próprio Pavulagem. Pavulagem já anda com a gente do lado. Uhum. Inclusive ele anda, tá de um pra ti, inclusive. Né? Nós temos um pavulagemzinho para tu cuidar dele aí. Me diz uma coisa, bom, vocês têm muito tempo de estrada. O Júnior tem quanto tempo? Bom, eu lembro de vocês, né? Estamos juntos também, eu nesse jornalismo cultural há muito tempo, né? Já temos anos aqui, já estamos de cabelo branco e tudo mais, já ganhamos alguns quilos, mas enfim, estamos nos vendo aí, a gente nessa caminhada. Quanto tempo tu tem de estrada, Júnior? Rapaz, eu tenho 61 anos de idade, né? Sem vergonha nenhuma de dizer isso. E de música, 40 e poucos, 45 anos de música, né? Ronaldo. Eu mesmo que eu tô com 68, aí tem 38 anos de Arraial. Esses 40 e pouco aí. Quantos anos fez esse ano o Arraial? 38, 38. 38 desse formato. Do Arraial. Que o Arraial esse período. Uma coisa muito interessante que a gente percebe, por exemplo, hoje em dia, além de, claro, um evento musical e cultural, uma manifestação cultural, vocês criaram uma história, né? Vocês criaram uma tradição, né? Não existe mais a possibilidade de chegar junho, chegar junino, né? Chegar esse mês e não ter o Arraial na rua, né? Vocês têm a noção dessa grandiosidade que vocês criaram? Como é que surgiu essa história? O começo de toda a brincadeira, né, eu acredito que toda ideia ela tende a ser individual, mas é muito bom que essa ideia individual ela consiga ir para o coletivo, né, porque é uma brincadeira que envolve muitas questões, né, questão da rua que não é fácil, principalmente naquela época, e na época também da tradição, né, entender esse brinquedo, entender essa iniciativa na rua, ver o quanto que a cidade e que os músicos daquele contexto inicial precisavam e estávamos tomando algumas iniciativas com os festivais, com a Clima, me lembro bem, né, dessa época de luta mesmo, do Nilson vindo, passou muito tempo no Rio vindo com o movimento que trouxe o Zeca Tocantins, trouxe um movimento Açaí, me lembro muito bem disso, e esse movimento trouxe figuras que eu nunca imaginei que eu ia encontrar. Uma dessas figuras era o Júnior, né, que depois a gente se reencontrou na SEMEC, já para conversar coisas mais objetivas, no caso ainda nessa época do Porta de Casa, mas já tinha as coisas dos festivais. Eu acho que de alguma maneira, né, Walter, o festival aproximou a gente do Rui, né, a gente aprendeu a ver no palco Paulo André Barata, Salomão Habib Paz Loureiro, Alfredo Reis, enfim, uma série, Almizinho Gabriel, Tony Soares. Então, eu acho que a gente vem daí, desses movimentos, né? E paramos na rua por conta que era também uma bandeira que a gente conseguisse formar a plateia, que a gente pudesse ir para a rua para divulgar o nosso trabalho. Na porta de um teatro que não abria aos domingos de manhã, nós conseguimos abrir com o tempo aquele teatro e foi a melhor coisa do mundo para nós, um teatro muito sagrado para todos nós. E hoje, resumindo, a gente sai do Teatro da Paz, outro teatro também, né, que não está assim tão disponível. Emblemático, na verdade, porque o boi agora fica em cima, né? O Pavulagem é uma casa, né, uma casa acolhedora da história, né, dessa cidade que já foi capital cultural do país na época da borracha. E eu acho que é muito bom que essa conquista de um brinquedo que é de rua, e ele não vai para dentro do teatro, porque o lugar dele é na rua, né? E aí eu acho que tem que explicar um pouquinho para a galera que nós não somos um boi tradicional, né? Nós somos uma ressignificação desse momento de 38 anos para cá, entendendo que o brinquedo, dentro da tradição, ele tem o lugar que merece ter, né? Que merece ter o respeito, cuidado com essas matrizes, mas que eu acho que o brinquedo de rua, ele precisava, eu acho que dessa experiência da gente,
para reconhecer o trabalho das mulheres, né, com muito mais força, as pessoas que bordam, né, e começar a entender o brinquedo como parte assim que orienta de alguma maneira, né, um ícone que orienta essa cadeia produtiva. Pois é, vocês cresceram, né? Quer dizer, junto, claro, com aquela manifestação que é domingo, né? Sempre nesse período agora, que acabou agora recentemente, né? Mas vocês criaram toda uma cadeia dentro daquilo, né? Porque tem os ensaios, tem o músico, tem o próprio instituto. Né? Acho que eu posso dar um passo um pouquinho atrás, né, no que o Ronaldo está falando, assim, para a gente entender o princípio das coisas, assim, né? Olha só, claro que eu acho que houve uma configuração interplanetária para essas pessoas que iniciaram essa coisa que é o Arraial do Pavulagem hoje, terem se encontrado naquele momento lá atrás, né? Porque nós encontramos muita gente lá atrás, mas poucas pessoas permaneceram nesse barco que foi conduzido. Mas vocês já pensaram nessa coisa, nesse formato ou não? O Pavulagem não é um projeto, ele nasceu de um projeto. Nós não escrevemos um projeto juntos, vamos iniciar o Arraial do Pavulagem. Não, ele foi fruto de um dia a dia, do ano a ano, de uma construção que foi se dando tijolo a tijolo ao longo desse tempo todo, né? Uhum. Nós somos músicos, compositores. Ronaldo muito mais estrada do que eu como composição, antes mesmo de eu surgir nessa cena. Então, a expectativa de ter público para nós, naquele momento inicial, eu acho que ele foi que nos motivou até essa brincadeira, porque nós vínhamos de um grupo, o Ronaldo tinha lançado um disco, e nós também, com porta de casa, ou seja, acostumados a fazer show para ninguém praticamente, chegava no teatro, nem a família aguentava mais, então acho que trazer uma brincadeira que é muito típica da Amazônia, dizer, pô, olha o boi, vamos atrás do boi, então, mexer com isso das pessoas, de dar uma volta na praça para atrair as pessoas para dentro do Teatro Valdemar Henrique, para eles assistirem o nosso trabalho autoral, musical, na época, né? Nem tão autoral naquela época ainda, que a gente já estava no momento de pesquisa, foi a partir daí que começou um trabalho mais autoral com relação a esses ritmos populares daqui na nossa região, né? Então, acho que isso de criar este momento, de levar esse povo para assistir a gente, foi muito, muito emblemático, né? Acho que a partir daí que se consolidou esta ideia, esse monte de coisa que a gente, de signos, de símbolos, de formatos, de períodos, de datas, que foram a partir daí sendo criados a cada ano, né? Foi realmente esse enxerto, né? Ou, digamos assim, esse enchimento dessa manifestação que hoje com todos esses símbolos, né? Você tem chapéu, Você tem ideia dessa grandiosidade que vocês fazem hoje? Por exemplo, a gente vê hoje cenas de imagens aéreas da Pavulagem, é uma coisa impressionante. Quer dizer, qualquer dia o Arraial vai estar enchendo ali o Boulevard, vai estar enchendo a Presidente Vargas, é um círio praticamente, né? Um círio musical, né? Então, dizer que essa construção que vocês fizeram, né? Vocês têm ideia dessa grandiosidade? Eu acho que o choque grande foi no pós-pandemia. Ou seja, porque até antes da pandemia a gente tinha uma projeção, é claro, a gente tinha aí 15 mil pessoas, né, nos nossos cortejos, porque a gente já vem muito tempo. No pós-pandemia isso pulou para 40, 50, logo no... Qual a estimativa? Quantas pessoas vocês acham, por exemplo, na última agora? Eu acho arriscado a gente afirmar isso, porque a sensação que eu tive, eu nunca vi um cortejo com tanta gente do que depois da pandemia, e nunca ouvi falar nem para trás nem agora que acabou a comida no Ver-o-Peso, acabou a comida no Conde, não tinha onde comer, ambulante ninguém tinha. O que é que aconteceu ali? Eu acho que tinha mais de 100 mil pessoas na rua. Falo isso sem problema nenhum. Uhum. Pela quantidade também de ambulantes, né, de pessoas que nesse período, que nem no Sírio, né, que vêm... Isso é muito bacana, aliás, né? Porque olha só necessidade, a complexidade, né, desse tipo de coisa. Para nós, né, nessa coisa da pandemia, foi muito emocionante, porque eu acho que com essa dedicação da gente, as pessoas precisam entender que o combustível da gente sempre foi a fé no Brasil, a fé na nossa cultura, né, a fé na ciência, por exemplo. Esse resultado de muita gente organizada na rua, graças a Deus, vem de um processo pedagógico que a gente, de alguma maneira, somos cria do Curro Velho. É daí que a gente vem também aproveitando da melhor maneira que a gente pôde. Daquele Curro Velho lá de trás, de Dino Oliveira, né? Trás, com Dino Oliveira, também na época da Ana Júlia, de todas as... Rapaz, esse é um brinquedo assim, fantástico, porque a gente não construiu isso sozinho, né? É um trabalho realmente historicamente feito a muitas mãos, com o cuidado
que a gente se coloca na condição de guardião da brincadeira, né? E eu acho que esse instituto, ele trouxe, né? E concretamente hoje a gente vive um período super tranquilo em relação aos projetos, que depois o Júnior pode detalhar um pouquinho mais o que ele puder adiantar para vocês, mas eu acho que é o reconhecimento do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, de algumas empresas, nossos parceiros. Nós somos gratos a todo aquele que deu um pouquinho, aquele que deu um pocão. A gente agradece porque eu acho que a nossa missão a gente tem cumprido, né? Tivemos paciência de ressignificando a brincadeira, de entendendo melhor esse processo da inclusão, entendendo melhor esse processo religioso que é extremamente delicado na rua, entendendo a coisa das lutas de hoje, né? Essas conquistas de hoje, como é que isso paira dentro do Arraial, como é que a gente administra isso, como é que a gente fala sobre isso, né? Se todos nós somos, de alguma maneira, ainda uns menos, outros mais ainda, o preconceito. Então, eu acho que é um exercício, uma vivência extremamente importante por vários aspectos. Primeiro, o Arraial é um lugar onde realmente o cara pode vir com a mulher dele, com a criança, e a nossa luta, ao mesmo tempo, é que a gente consiga realmente, né, fazer um acolhimento à altura que esse esforço de todos nós merece ter, para parar o roubo de celular. Nos ensaios nós já temos assaltos, né? Que as praças sejam inauguradas e que a gente tenha realmente a ordem pública funcione, que a gente organize os espaços. Pois é, como é que é essa organização de ter uma coisa na rua com essa grandiosidade de uma estimativa de 100 mil pessoas? Como é que é feito isso? Tem toda uma logística, claro, né? Bom, é uma atividade feita a muitas mãos, como está dizendo, né? Nós temos a nossa parte, nós temos projetos captados para isso, nós contratamos muita gente, né? Uhum. Nós temos um batalhão da Estrela que conduz o boi, mas temos também um batalhão de pessoas que cuidam desse batalhão na rua, né? Comunicação. E das ruas. As pessoas, por exemplo, que estão de chapéu lá, elas são filiadas ou elas estão inscritas? Não. Basta você ter o chapéu, que identifica muito. Não basta ter o chapéu. Na realidade, o brincante do Batalhão da Estrela... É o brincante do ele tem uma indumentária que é típica da Roda Pavulagem. Uma calça ou saia... Mas isso passa por vocês? Passa por nós, eles se inscrevem, nós temos anualmente... Inscreve, confirma a inscrição. Confirma a inscrição, idade, condição socioeconômica. Nós temos um perfil de todas as pessoas que estão conosco, né? Uhum. Nós brincamos... Eu sempre faço esse paralelo da nossa escola de samba, né? E tu tens ali os brincantes do Roda Pavulagem. Mas também tu tens ali milhares de pessoas ao lado desses brincantes. Então, claro, no momento que nós estamos ali com o nosso batalhão, nós interditamos ruas, nós temos uma tecnologia para isso, nós contratamos equipamentos para fazer isso. Nós temos, claro, também a parceria da prefeitura que nos ajuda com isso, com os órgãos de trânsito, né, com os órgãos de segurança, cuidado das praças. Então, cada um faz uma parte, né? Nós temos parceria, por exemplo, nós contratamos pessoas para cuidar do nosso lixo que produzimos. Então, quando passa o arrastão, aquilo fica limpo a cidade. O que acontece depois do tempo do nosso... que ela começa às 9 da manhã e vai até 2 da tarde. O que acontece depois das 14 horas da tarde passa a ser não competência nossa, mas da própria cidade e das pessoas. Mas nesse período... Quantas pessoas hoje, mais ou menos, têm inscrito para sair, para fazer parte do 1.200. No último agora, 1.200 pessoas. 1.200. Né? O que é um número enorme para conduzir um público na rua. É uma escola de samba, como você fala. É uma escola de samba. Muito trabalho, só que é uma escola de samba que vai no meio do povo, né? Ela não vai protegida. Né? Então, sim, ali, sim. E a condução disso... Ainda tem os que vão se juntando, né? O público vai espontâneo, não, né? o público vai A do participação espontânea, a pessoa vai. Sim. O boi está vindo, ela já espera, já acompanha. Mas a coisa também foi vocês foram agregando, por exemplo, tem a questão do Círio na chegada lá, não é? No dia da trasladação. Sim, aí já é outro brinquedo. Fluvial. Aí agora é a canoa, né? Tem uma canoa que a gente põe no Círio. Deixa eu te explicar uma coisa. Tá. Cronologicamente, o que acontece? A gente, no final de abril, nós abrimos as inscrições para as pessoas que querem participar do Batalhão da Estrela. Né? Inscrevemos uma parte para iniciantes, oficinas para iniciar as pessoas, e uma parte para os iniciados, pessoas mais antigas.
Já faz, imagina, a gente tem há 20 anos de formação de pessoas, então temos milhares de pessoas. Então, as pessoas querem em algum momento tocar, fazer parte do Batalhão da Estrela, que é o grupo de brincantes. Então a gente inscreve as pessoas, né? Então esse ano foram 400 novos e 800 veteranos. Essa é oficina de quê? De dança, percussão, de todos os brincantes que fazem parte do arrastão. Aí nós temos um corpo que conduz a música, que é percussão e metal. Nós temos um corpo da dança, né? E temos o corpo dos pernautas, que são os pernas de pau que ajudam na visualidade, blá, blá, blá. Cavalinho, isso sempre, e temos uma área que cuida da criança, né? Que é o que nós chamamos de campina, que é onde vão as crianças com seus cavalinhos, com suas coisas, né? Onde vão as pessoas com deficiência, onde vão os idosos, onde tem um território seguro para os atípicos, para as pessoas estarem ali. Então, tem um território dentro daquele negócio ali. No meio daquela multidão, tem segurança para todo mundo, né? Passado esse período, escreveu todo mundo. Aí tem 30 dias, onde vai ter metade de oficinas e metade de ensaios. Então, durante 30 dias, esse batalhão é formado, né? Depois que ele é formado, sim, estão prontos para ir para a rua. Aí começam os arrastões, os 4 arrastões de junho. São 4 arrastões durante o mês de junho. Esse que acontece nesse período. Os 3 últimos de junho e o 1º de julho. Independente de que tiver, sempre serão os 3 últimos domingos de junho e o 1º de julho. Acabou agora, por exemplo. Nesse momento encerrou a nossa quadra junina. Já estamos no interior, tocando em lugares, porque nós somos músicos, temos uma banda, então a gente funciona o ano inteiro, independente dos arrastões. Os arrastões é a nossa manifestação cultural. Né? Então, independente da manifestação, nós temos um trabalho autoral musical. E né? tem uma coisa bacana também, que é uma incorporação de tradições nossas, como o mastro. Né? Sim. Isso é uma coisa que na cidade não se via muito, não se vê mais, na verdade, que antigamente isso acontecia nos bairros, né? Mas acontece muito no interior. As festividades. Mas vocês resgataram isso, né? É porque, na verdade, a gente, desde que começou esse trabalho, que a gente ficava olhando para esse futuro que já chegou, né, da gente conseguir fazer, que nós demos esse nome, o primeiro nome que foi dado para o brinquedo era Boi Pavulagem do Teu Coração, parece um TCC, né? Aí, claro que naquela época a compreensão sobre o brinquedo estava chegando ainda, né? Talvez da turma todinha, eu que experimentei, graças a Deus, uma experiência com Antônio Carlos Maranhão, que era um compositor antigo Grande aqui, Antônio Carlos. Tilema D, Eduardo Parque, e Almizinho Gabriel, o secretário de Cultura da SEMEC, que era o Parloureiro, o prefeito Homem Gabriel, e fomos fazer uma memória dos bois de Belém, Mosqueiro, Coraci e Outeiro. Então aquilo foi um presente para mim, eu estava recém-formado, e logo em seguida o Rui faz a proposta, primeiro para botar um carimbó na rua, depois um boi. Quando ele falou o boi, eu gostei. Eu queria saber o que é que eles estavam pensando em fazer, mas até em ir para a rua já foi uma coisa que demorou um bocadinho. É porque né? também tem essa história, porque eu lembro, claro, criança, eu lembro dos bois, né? Que iam nas festas, né? Era aquele boi tradicional. Tem uma coisa meio de boi bumbá, bomba meu boi, né? A gente conhece o boi lá do Maranhão é Bumba Meu Boi. Do Maranhão, tem o tal do boi do Parintins, Boi do Bumbá, Parintins. e tem um boi de máscara, enfim, tem vários tipos, né? E você ressignificaram isso tudo, né? E transformaram... O que acabou acontecendo aí que eu queria chegar, né? Então, quer dizer, para um trabalho desse, feito a muitas mãos, um trabalho coletivo, que tem uma força dessa, quer dizer, eu acho que o mérito de hoje, o Arraial ter essa estrutura, eu acho que foi ter pensado na direção de realmente ter paciência para conquistar e a gente construir esse Arraial do Futuro, que é o Arraial do Pavulagem, que a gente ainda não tem esse espaço. Né? Para fazer o Arraial do Futuro, a gente precisa... Já tem algumas iniciativas com relação à acessibilidade, tem um espaço que a gente conseguiu com o Cotoriel, que é magnífico. Né? Que hoje vocês usam a Valdemar Henrique. Usa aquela praça lá. Mas, na verdade, se a gente for pensar direitinho, já está tardio, né? Essa quantidade de pessoas na rua, com essa cena de visibilidade fantástica que tem, a brincadeira na rua, já está passando o tempo da gente ter, em alguns trechos, arquibancado para os mais idosos, né? Para que você consiga diminuir a quantidade de ambulantes na rua. Sempre com entendeu? Cortejo naquela área. Atropelo de né? brincante, né? Tem um monte de problema na rua. Para a gente poder não apenas fazer o Arraial do Pavulagem do jeito que a gente faz, mas fazer ele organizadamente, que tenha pipoca lá atrás, não sei como é que chama, depois libera para todo mundo vir, mas a gente fazer como a gente tem tentado fazer,
que é nesses cortejos a gente ter não apenas compositores novos, né? Os antigos também, que são ícones daqui, como a Gabi, como a galera. Sempre é uma festa, o público do Arraial é maravilhoso, sempre tem um acolhimento legal. Mas também a gente poder ser um canal de difusão, né, de valorização desses brinquedos, como é o caso do Boitinga, do Boi do Piticaia lá de Eu Cachoeira. vi que esse ano também teve alguns grupos, né, de bois, que estavam por lá, esses mais tradicionais. Isso é muito bacana, né? Porque resgata até esse pessoal. Na verdade, né? olha, Foi o que aconteceu, um trabalho feito de uma maneira também bem diferente, mas teve um resgate com o pessoal dos pássaros, né? Tu vês que cresceu, teve gente que voltou, né? Voltaram a colocar de novo espaço. Você tem uma ideia? Agora eu estava conversando com o Júnior, como está abarrotado de coisa, né, no espaço que a gente tem lá, que é um espaço, na verdade, uma base mínima do mínimo. Ela está explodindo de material da gente dos cortejos. Que é lá no Boulevard. Que é da Santa Casa, né? São anos que a gente luta. Aquela casa não é de vocês. Ela é um comodato, né? É um comodato que o prédio... Tem tudo. Tem só um problema jurídico lá. Tem 2 moradores, que eu não vou me alongar muito nesse detalhe aí, que precisam ser orientados, receber um lugar novo para morar. Eu não acho legal que despeje as pessoas de lá. Eu acho que a gente possa mandar fazer a reforma que já precisa. A gente tem laudo do bombeiro, né, Júnior? E tem o perigo mesmo de incêndio, de infiltração, né? A casa está muito tempo realmente abandonada e a gente precisa cuidar disso aí. Esse é um ponto. O outro, para voltar um pouquinho para a história do cortejo, o Arraial ele funciona para a gente, de uma forma mais didática, um grande imã, né? Por exemplo, a sonoridade que se produz hoje no Arraial, ela teve um início lá atrás. Um dos grandes problemas é que, na tradição, o Boi de Belém ele não tem orquestra, entende? Então, isso já é uma influência que a gente tem no Maranhão, porque o Rui era maranhense também. Então, sim, na verdade, eu me acalmei bastante quando eu soube que o Grão-Pará era tudo isso. Era Maranhão tudo isso aqui, e Grão-Pará, era o nome da toda. É tudo isso. E que, na verdade, eu acho que não tem um boi igual ao outro também, né? Isso é da natureza humana ressignificar. Mas eu vejo que, se a gente quiser só botar o boi na rua, já seria difícil, mas fazer esse arraial ficou mais difícil, mas eu acho que a gente tem mais chance agora de realmente ter a chance, né, de montar esse arraial com tudo aquilo que a gente acha que a quadra junina da nossa cidade merece, e essa quadra junina... Uma originalidade, exatamente, né? Por isso que eu acho principalmente a influência da música nordestina. Aquilo ali a gente percebe, o arrastão, o cortejo e tudo mais, é uma coisa muito particular, é nossa aqui. A gente tem outros tipos de boi em outros lugares, mas... E na verdade, se pegares, o boi bumbá nesse período, né, trazendo, a gente diz assim, trazendo à baila todo uma diversidade de ritmos, né, que tem. E eu acho que nós somos um grupo também que, além de fazer as toadas, nós também... o tronco lá da Marujá de Bragança, de onde o Júnior vem, né, a família dele todo, é mais instrumental, né? O que tem cantado é na ladainha, que é uma outra história. Mas nós começamos a pegar os ritmos e a entender a marujada, né? O Júnior conhece bastante, conhecemos o Dário, e aí o conhecimento também, né? Esse conhecimento científico e esse saber popular, eu acho que que vai modelando esses formatos do futuro, entende? Porque a gente tem hoje, por exemplo, mais estruturado um pouco, o projeto Oralidades, que vem um cara da academia, vem uma pessoa da cultura popular, e a dificuldade que é um entender o que o outro está dizendo, a gente vai superando isso, principalmente quando a gente entende a importância de um brinquedo como esse, ser um lugar de acolhimento desses instrumentos todos. Nós temos caixas de Santarém Novo, né, que é ela que puxa o carimbó, né, não é pandeiro, não é outra coisa, é a caixinha que toca com baqueiro. Temos a caixa, lá no meio. Temos esse instrumento lá. Temos a alfaia, que não é um instrumento característico, é mais característico, por exemplo, está mais ligado ao maracatu, que nós compramos, não foi nem lá no Paraná, eu acho. No Paraná. E porque a gente precisava da pulsação do grave para o comando do sopro, para não atrasar o cortejo na rua, é difícil fazer isso. Então as alfaias chegaram, tivemos a sorte de ter os manaris, né, o nasaco, grande, né? Os 3 manaris lá, o Márcio e mais o Paturi.
que deram uma formatada para a gente entender o que são os instrumentos agudos, graves, médios, como é que casa isso, né? Nunca imaginei que ia dar para tocar o carimbó com esses instrumentos. E dá, né? Porque aí chega essa intuição popular e chega também esse conhecimento científico. Os caras escreveram na partitura para o pessoal entender melhor. Então, na verdade, é necessário esse viés pedagógico, porque ele realmente aplica esse compartilhamento, entendeu? Então, essas coisas vão sendo agregadas a outros fazeres, por exemplo, como é a viagem do Sam, né? Podia falar mais assim do Sam, da roda cantada, por exemplo, né? E são pessoas que saíram do batalhão e aí, por um tempo, a gente não teve como cuidar direito, mas agora a gente está cuidando do jeito que era para fazer mesmo, entendeu? Tudo tem seu tempo. Então, houve um acréscimo de música, um conceito com uma pessoa com um conhecimento de causa para fazer os arranjos, que é o Manassés. Então, na medida do possível, a gente vai profissionalizando. Grande Manassés. Não está falando de craque aqui, não é? Agora, olha só, vocês também têm uma coisa, né? Hoje em dia, aquele refrão, aquela batida do voiro, basta o primeiro acorde, já está na poeira. Aquilo é um achado, né? Mas foi feito aquilo. Acho que é tudo a ver. É a criatividade, mano. Não tem outra coisa. Eu acho que quando. Até em vinhetas, eu já vi em vinhetas, quando começa a tocar, a gente já sabe, já nos leva a cantar música. Isso é uma condição de direção musical, ou seja, então nós criamos introduções, interlúdios, meios da música, finais de música, que parecem que são parte da música, né? Não é uma introdução descolada do nada. Então, as introduções elas são tão significativas quanto as próprias músicas. Né? Quando você faz isso, a pessoa já sabe que é esse ABP. Muito antes de vir a letra, então já sabe que é isso, né? Já sabem que, ou seja, as introduções elas são muito fortes. Para isso, elas fazem parte da música. Isso é Me diz uma coisa, a partir do momento que tem aquele momento lá da partida, lá da saída, e aí, durante esse trajeto, são várias músicas. Várias músicas tocadas com toda essa fusão. Músicas que são ensaiadas para isso. Músicas que estão no consciente coletivo, por exemplo, se tocar Gaça na Quem comanda isso, hein? Quem organiza essa? Não tá tudo ensaiado. Toda a ala, todo o segmento tem a galera que comanda. Mas tudo passa por nós. Pois é, isso é que eu queria dizer. Com vocês, no meio disso tudo, como é que vocês ficam? Somos os guardiões. O Júnior, não sei como ele consegue. Ele vai do começo ao fim. Eu já gazeto agora. Eu te vi sentado no show e disse, olha, cansou, né? Porque quando ali já é o final, o negócio ali com essa temperatura, com essa... Eu preservo mais um pouco para dar conta do show. Né? Porque só acaba no show no final. Lá, só acaba no show, pois é, mas o show já foi uma coisa que já mais recente, não é? Não, o show sempre existiu. O show foi o primeiro de tudo. O show foi o primeiro de tudo. Nós criamos uma manifestação para levar público pro show. Eu achei que, na verdade, o show já fosse uma outra... Nós arrastamos as pessoas para assistir o show do Raul Palmeira. Falar uma coisa que a gente, às vezes, esquece de dizer um pouco, né? Na verdade, uma brincadeira dessa, ela conta uma história muito bonita, assim, de dedicação, né? De muitas pessoas que contribuíram no Arraial até hoje. E, graças a Deus, tenho fé em Deus que muita gente vai chegar para dar um auxílio cada vez maior para essa brincadeira. Mas, assim, às vezes eu conversando com o Júnior, eu digo, Júnior, a gente conseguiu, além de outras coisas, a gente conseguiu fazer uma memória sonora. Isso. As músicas elas têm uma riqueza, porque elas são, como é que a gente fala assim, são cantigas mensageiras, eu digo assim, né? Elas contam uma história. Se tu pegar todas essas histórias, elas têm um motivo para elas estarem aí, entendeu? A outra coisa fantástica é que essa coisa da gente ensinar as músicas na rua é muito difícil, porque assim como foi difícil descruzar o braço para dançar o carimbó, para dançar o boi, né, Júnior? Para dançar nossos ritmos, de maneira fazer geral. A onda. Sem então, vergonha. é uma coisa de paciência, trabalho de formiguinha. E essas músicas, por exemplo, quando eles acreditaram que era possível cantar, a gente tem talvez o momento mais sublime e mais poderoso, que é a voz humana. E quando na frente de um teatro, né, que é majestoso, que conta a história de toda
muito cultura da significativo, Amazônia, né? muito Eu quando pai vi, d'égua. quando E vejo o povo na ali- rua, né, cara? Esse eu quando vejo ali o boi dançando ali, né, na sacada, eu acho aquilo uma Fantástico, imagem fantástica, né? Transcende Mas tudo olha isso, como são né? as coisas do nosso Como dia a as dia. coisas se E misturam, aquilo né? foi quase sem querer. Aliás, acho que não é que sem querer, né? Porque tudo antes de colocar, a gente pensa, vamos fazer tal coisa, vamos experimentar. Eu sempre digo que a gente experimentamos muito, muita coisa a gente descartou, outras coisas a gente seguiu em frente, melhorou, aperfeiçoou. Porque né? sempre saiu daquele local ali. Não, Não, é o que eu estou te a gente dizendo. é de vários locais. Isso já aconteceu de vários formatos. Inicialmente, era dentro da Praça da República que a gente dava a volta, né? E entrava no Valdemar Henrique. Sim. Depois, quando ficou muito grande ali a volta, porque já tinha o artesanato ali, então a gente atrapalhava, de certa forma, o artesanato, fazendo evolução no meio deles. Que não... Se você transitar na praça com 100 pessoas é uma coisa, com 5 mil pessoas é outra. Verdade, andava ali né? pelo... Então, foi que por coincidência, de novo, vou dizer que foram o astral superior, ele acabou alinhando as coisas. Quando a gente resolveu dar um salto na direção da formação das pessoas para poder atingir outras sonoridades, aperfeiçoar o brinquedo, fomos para a rua. Aí, pô, a gente começou a sair da escadinha. Vai vir realmente para a rua. Só que tinha que finalizar na Praça da República. Mas o contrário, sair da escadinha e ir em passou direção à muito praça. tempo sendo assim. E por coincidência, naquele momento, a professora Glória Caputo tinha um projeto de música na praça chamada Música na Praça. Uma coisa Música assim, na praça. que era no anfiteatro, naquela região dali. Então nós fizemos uma associação com ela, né, nesses domingos, que ela fazia o ano inteiro, parece. Então, nesses domingos de junho, éramos nós que fazíamos lá. Então, a gente passou a sair de lá e finalizar no anfiteatro, naquele negócio da Glória Caputo. Depois não coube mais naquele formato. Então, começou a Praça da República em si ficou muito pequena naquele momento para a gente fazer com esse público geral. E o que acontece? O entorno da praça, ele cresceu muito enquanto residência. Imagina, 38 anos atrás, não tinham todos aqueles prédios ali ao redor. Então, ali era um lugar mais de casas, etc. Ao longo desse tempo, muitos espigões foram criados. Então, o som e o barulho que nós... Porque abre-se de novo um outro parêntese. Assim, a nossa preocupação com o meio ambiente e com as pessoas, ela é legítima. Claro. E tudo que nós fazemos, a gente sempre tem essa percepção de o menor dano possível à sociedade, né? Então, o ato de sair da praça, porque nós achávamos naquele momento que aqui já estava muita gente demais, o lixo era muito grande naquela praça. Então, a praça, naturalmente, já tinha um fluxo de gente muito grande, então começou a dar problema, né? Então, vamos fazer o quê? Então, vamos inverter. Eu estou falando rapidamente assim, mas isso é ao longo de 38 anos que está acontecendo. Sim. Então vamos inverter, vamos levar o cortejo para um lugar onde não tem esse impacto tanto das pessoas. E realmente, primeiro fomos para o Boulevard, né, o que não era Boulevard, a Praça dos Estivadores, né, que era um lugar pequeno também, mas ali também tem pouca residência. Passamos ali um tempinho, depois não coube mais, né? Então depois quando nós voltamos da pandemia, eu acho praticamente, foi que nós fomos para a Praça Valdemar Henrique. Por quê? Não cabia de jeito nenhum 40, 50, 60 mil pessoas naquele espaço, né, naquela rua, porque as pessoas vão acompanhando, grande parte vai embora, mas a maioria fica para assistir os shows, né? Então, invertemos a ordem, já começamos a sair da Praça da República e finalizando lá na Campina, digamos assim. Lá. E, assim, quando a gente fez isso, tivemos alguns desafios a serem superados. Primeiro, o mastro. O mastro a gente ficava no primeiro domingo na Praça da República. A gente carregava o mastro na Presidente Vargas toda, né, até a Praça da República e lá ficava o mastro. Quando invertemos isso, perdeu o sentido um pouco, porque como é que o mastro ia ser ficado antes da manifestação? Se ela ia surgir de manhã, como é que a gente ia ficar nisso? Então tivemos que ficar o mastro na Praça Valdemar Henrique. Né? Então, que símbolo? Como é que a gente faz? De onde surge esse boi? Porque o mastro e os bois eles vinham junto com a embarcação, porque nós também temos uma cortejo fluvial que chega junto com nossos símbolos maiores. Sírio, né? Não, no junho. Em junho, é verdade. Chega com nossos símbolos, chegam os mastros, chegam os mastros, de barco. Né? É porque também ao longo do tempo vocês foram agregando coisa, né? Esse enxerto da manifestação ela foi se dando ao longo do tempo, né? Várias experiências que tivemos com vários lugares, fomos enxertando essa coisa com esses símbolos significados. Né? Então, para o boi surgir do nada, não tinha condições. Então, o boi surgir de onde esse boi? De cima do Teatro da Paz, a gente estava concentrado ali. Então, foi para o Teatro da Paz sem querer, mais ou menos, mas como uma necessidade do boi surgir. Na verdade, a gente teve, recente. Na época lá do Valdemar Henrique, a gente bolou uma coisa que era super mimosa. O boi saía lá de dentro do teatro com uma luz azul
né, o tripa debaixo do boi, e ele entrava em movimento e dali evoluía e tal, e a gente saía. Então, é como se você saísse assim de um espaço mágico Misterioso. para ir para a realidade, assim, com o sol quente na tua cara, e o cara é uma onda também. Eu acho que isso inspirou um pouco a onda lá do teatro também, no Teatro da Paz, entendeu? Eu achei essa imagem muito potente. Quando eu vi o boi ali, eu falei, bom, isso é o... Isso emblemático mesmo. Todos É os muito anos nós emblemático. temos desafios. Todos os anos a gente tem que superar os desafios. Eu acho que, né, no sentido conceitual, né? Uhum. Eu acho que eles foram surgindo naturalmente. Interessante. As coisas foram Quais são naturalmente. os maiores desafios que vocês têm, por exemplo? Já que vocês acabaram de sair de um cortejo de 100 mil pessoas, né? Quais são os desafios, assim? O que vocês conseguem? Eu digo assim, desse amontoado humano, entendeu? De conter aquilo ali. Porque, até onde a gente sabe, aquilo ali é bem harmonioso, né? As pessoas estão ali para cantar, para brincar, né? Eu percebo assim, eu sou morador do Reduto, né? Eu vejo um movimento que só vejo no Círio. Ali para, mais ou menos, ou o trânsito engarrafa, eu moro na Benjamin, mas eu vejo que as pessoas se dirigem ao Pavulagem. Primeiro que a gente já Em todos reconhece... os bairros. Primeiro que a gente já reconhece pelo chapéu, elas já começam a descer ali pela... Ela já desce antes ali do transporte, ali na Governador Zé Malcher. Quando eu já vejo, eu digo assim, bom, a gente só vê isso no Círio, né? Que as pessoas se encaminhando para esse caminho do Círio, né? Eu acho que o grande desafio não é só do Arraial, né? Talvez nós estejamos assim, já funcionando no limite, né? Vendo o limite da carga que a gente pode abastecer o cortejo. Por exemplo, esse número de 1.200 pessoas, eu acho que mais do que isso fica difícil. Está no limite aí. Vocês falam do cortejo, né? Do cortejo. Problemas internos e externos. E que eu quero falar do problema externo, preste bem atenção. Se eu fosse uma autoridade pública, seja de qualquer instância, a melhor forma de auxiliar o aperfeiçoamento de uma experiência dessa na rua é conhecer realmente o brinquedo. Entende? Depois disso, eu acho que é compreender e cuidar para que, por exemplo, é um lugar que as famílias vão. Isso é inegável. É gente que vai com filho, periquito, papagaio, e vai para lá. Então, eu acho que essa segurança, né? A segurança, que a gente consiga realmente as arquibancadas, para fazer uma coisa bem mais organizada, bem mais acolhedora, e a gente poder olhar para esse ambulante que está na rua, né, e discutir uma coisa aqui que eu não vou perder essa oportunidade. Olha só, o Arraial e nenhum patrocinador nosso vende cerveja. Em qualquer evento que tu faças, tu tem que pagar banheiro químico. Mas por que tem que ter banheiro químico? Porque tem venda de cerveja na rua. Como? Banheiro químico na rua significa dizer... Vocês que... Não, nós não vendemos cerveja, mas a estrutura eu acho uma sangria... A estrutura vocês têm que dar. Não, pois eu acho uma sangria no orçamento, tanto do governo, seja lá de quem for, não acho justo que uma empresa que é totalmente, ou a maioria automatizada, que não gera emprego, porra, e nem assina a carteira de quem vende o produto dele, e o governo e a gente ainda tem que pagar esse banheiro químico, eu acho assim uma coisa que a gente precisa se mancar, né? E também a gente não precisa ter, não é só por causa da COP, né? Muitas famílias sobrevivem vendendo produtos que talvez a gente possa criticar, dizer que não tem um aspecto positivo isso, mas eles só estão vendendo coisas que não são, e não é só produto que tem qualidade duvidosa, né? É a garrafa, que é muito perigosa na rua, né? É um padrão, eu acho que, de apresentação desse ambulante dentro de uma festa bonita. Churrasquinho. Né? Eu acho que é isso aí. O perigo, às vezes, também né? falta, né? O fogo, né? E que a gente consiga organizar, é só organizar. Tem criança no meio, não pode circular bebida. É perigoso circular bebida no cortejo. Então, ver quais são os espaços, destina os espaços, que eles se organizem, que tenham para se apresentar legal, que a gente diminua o não tire a oportunidade de comida contaminada, né? A cidade da gastronomia, né? Vendendo churrasco com fumaça no olho de criança. Quer dizer, é o caos. É o caos, só que tem a ordem pública, tem a prefeitura que tem que cuidar disso, né? É muito bom tirar foto, é muito bom divulgar isso aí com os nossos parceiros, mas eu estou falando disso para a Equatorial, estou falando disso para o governo do estado, para a prefeitura, que precisa conhecer o brinquedo, precisa que a gente compreenda a importância de um acolhimento bacana, para que a gente não
não tem esses assaltos, que a gente não tem nem segurança, que ainda Tem é muita muito ocorrência, presente. tanto, como eu falei, é harmonioso, na verdade, é como a gente fala no Sírio, né, que são 2 milhões de pessoas e tudo mais. Mas a gente não... O que acontece desse lado perigoso, desse lado que não é bacana, a gente não repercute, né? Claro que a gente sabe que tudo acontece ali, acontece assalto, né? Várias coisas. Mas isso Não macula. não macula a festa, exatamente essa palavra. Isso, na verdade, acho que talvez aconteça com o Pavulagem, porque é muita gente, né? A gente É sempre isso que eu digo assim, eu Deus, vejo as imagens, eu digo ali, está um Sírio, né? O planejamento da gente envolve todo o sistema de segurança do Estado, do município, envolve tudo isso. Nós temos uma presença muito forte. É claro que os descuidistas sempre vão estar no meio do povo, né? O uso de celular, você está no meio daquela maravilha que é aquilo ali, está totalmente entregue à cena, né? E acaba se descuidando, e o cara está lá, uma pessoa está lá para extrair aquilo ali. Esse ano, nós tivemos cada vez mais próximo da... Você recebe denúncia no sentido, você recebe notificação? Diretamente não, diretamente não. Mais rede social. Diz, fui roubei meu celular. Tem uma estrutura que fizeram que fica bem no meio, perto do A lado rede social até repercute que não existe. O que eu queria dizer é o seguinte, olha, quem organiza, quem dá o tom da festa é o dono da casa, entendeu? Eu acho que se a gente acaba 2 horas, e se quando der 5 horas da tarde, desobstrui tudo, parou a venda para limpar tudo, porque logo depois tem um período que vem o pessoal de noite com a quadra junina, inclusive da prefeitura, que aquilo tem que estar limpo lá, entendeu? Não é que a gente lave as mãos com isso, eu acho que tem uma bagaça que fica, o pessoal até vai me criticar, mas eu acho que aquilo que não tem hora para acabar sempre dá merda, entendeu? Então eu acho que não custa nada, não precisa ter truculência, né? Eu acho que é um limite de 5 horas da tarde para dispersar, limpar aquela história toda, recolher o lixo, para a galera que vai chegar de noite para ver a quadra general da prefeitura poder encontrar porque o arraial municipal funciona ali, né? Coincide com 2 semanas. Né? Nossas 4 semanas, 2 semanas coincidem com o arraial de Belém. Eu digo também assim, eu acho que ao longo do tempo a gente... Não é que a gente aprendeu a se proteger, mas eu acho que a gente sempre deu o tom para as pessoas dessa responsabilidade que a gente tem com as pessoas. Isso bate em vocês, essa responsabilidade? Vocês carregam isso? Total, mano. Total, né? Total. A tensão não para nunca. Porque, às vezes chega a ser tenso isso. Quando acaba, a gente fica brincando, né? Quando acaba o último, a gente não consegue nem se olhar mais, então passa mais uns dias sem, meu Deus, depois que a gente faz a avaliação, tal, né? Porque, na verdade, isso acontece nesse período, mas vocês estão em atividade o ano todo, né? Todo. Não é que não para isso. E esse ano a gente... Não vamos armar agora que daqui a pouco vai acontecer, não. Uma coisa bonita que aconteceu, né? A gente vem conversando já há um tempo, nessa história de COP, e a gente resolveu retomar um brinquedo que estava parado já há vários anos, que é o cordão do peixe-boi. Só que dessa vez a gente quer pensar na molecada, nesse futuro do arraial, entendeu? Então a gente está amadurecendo. O que é o cordão do peixe-boi? O peixe-boi ele evolui há mais de 400 milhões de anos, né? É um animal dócil e que tem uma carnificina. É um animal que... Não se fala muito, né? Na verdade, mas ele está em extinção, né? Está em extinção. Acho que é um símbolo ambiental para nós. Um símbolo ambiental e uma bandeira, né? Para refletir ciência, cultura, natureza. Eu acho que é para a ideia. Eu acho que o ser humano do futuro, se o Instituto conseguir ser esse canal de trazer a ciência, né, o conhecimento científico, esse saber popular, né, esse saber do povo, né, que eu não gosto nem mais de dizer que é cultura popular, a gente conversa muito, está dizendo, quando a gente diz assim, olha, nós somos da cultura popular, é porque nós não somos de uma cultura que é erudita, que é mais já é um preconceito, que é estrutural, entendeu? Então eu acho assim... Já criou eu digo que um muro divisório. Nosso trabalho é de fomento, valorização e difusão da cultura brasileira praticada aqui. A gente ajeita a fala. A gente falou de COP, né? Tem alguma coisa aí já pensando na COP? Nós acabamos de sair do Arção de Junho, nosso calendário, agora temos Vocês voltam no Sírio, né? Temos agora o resto do mês de julho. No Sírio, que é o do dia da véspera da Romaria Fluvial. Sei. Vocês vão ter um cortejo? Porque a Santa chega, ela encosta na escadinha. Aí, isso no dia da procissão fluvial. Da Romaria Fluvial.
Aí tem uns anos para cá que a Santa Palha abençoa, e a gente diz assim que na hora que ela abençoa, ela transforma tudo em Meriti, o nosso cortejo, entendeu? Aí é bem legal esse momento para a gente, assim, acho bem legal mesmo, fico muito feliz. Eu estou dizendo, nós acabamos de sair de um ciclo. Sim. Né? Temos um restante... Voltando à Copa. Temos um período agora de julho para poder fazer atividades no interior. Início de agosto, a gente inicia o ciclo sírio. Né? Ou seja, o que é o ciclo sírio? Mesma coisa que a gente faz em junho, inscrições para participantes, para formar o batalhão da Estrela. Aproveita e dá esse serviço. Como é que faz a inscrição? Vai lá... Eu só digo para as pessoas acompanharem nossas redes sociais, né? Porque lá a gente é muito atuante na nossa rede, temos uma equipe de jornalistas que trabalham muito sério com a gente, né? Uma equipe maravilhosa, que ajudou também a gente a se projetar um pouquinho nesse Aliás, cenário. uma coisa, realmente vamos aplaudir o trabalho de divulgação de vocês, é sensacional. A assessoria de imprensa de vocês Leandro, é muito boa, e as pessoas que estão ali, estão vestindo a camisa, na verdade, né? Estão fazendo Então, o que acontece? Nós vamos iniciar o processo de novo, né? Esse processo agora ele vai se dar para formar o batalhão, que eu falei, que são os brincantes do Arrastão do Sírio, e do Peixe-Boi, que é esse cortejo que nós estamos projetando. Que é esse novato agora, esse que começa agora. Esse ciclo agora. Vamos formar esse batalhão para esses dois momentos, do Sírio e da COP, né? Que é o cordão do Peixe-Boi. Então, os brincantes, os percussionistas, dançarinos, pernaltas, então vão ser constituídos agora. A gente dispara lá um link de inscrição e as pessoas tentam se inscrever. Por que eu digo tentam se inscrever? Porque tu imagina, ao longo desse período todo, nós temos mais de 10 mil pessoas formadas. Nós temos centenas, milhares de pessoas que querem participar pela primeira vez. E nós oferecemos 400, né, no total de 1.200 vagas, que é o nosso limite. Imagina o desespero que é para essas pessoas se inscreverem. Então, os links são liberados e em menos de minutos se encerram as inscrições. Então, Então, para esse ano, temos Temos agora em agosto a abertura de inscrições novamente. Não vai ter oficina para novatos. Vai ser só ensaio mesmo. Ensaio da galera mais antiga, né? Aí a gente vai formar um batalhão tanto para o ciclo, que acontece no sábado, após a procissão fluvial. Nós temos o nosso 23º Arrastão do Sírio. Esse ano vai acontecer, né? É só 23 anos a gente está no Sírio também, fazendo cortejo, saindo de lá do Bolevar e indo para a São Pedro II. É outro trajeto. Que deve coincidir também, se estiver na COP com o Peixe-Boi, deve ser mais ou menos por ali também. Por esse lado a gente vai. Por esse lado. Então a gente vai fazer esse... E quando finaliza isso, já lá para novembro, depois da COP, nós já mergulhamos em um outro projeto, que é o nosso quarto do ano, que acontece em Cachoeira do Arari, que é o Cordão do Galo. Que é o Cordão do Galo. Cordão do Galo. Que está na sua 17ª versão. 18 anos. 18 anos vai fazer agora esse ano, né, ano que vem, no caso. Que é quando? Que é feito em Cachoeira. Na verdade, São Sebastião. Do São Sebastião, 10 a 20 de janeiro. Que é o quê? Janeiro? 10 a 20 de janeiro. Janeiro. Festa sempre... linda, por sinal, né? A gente sai sempre no domingo que antecede o dia 20. Normalmente é isso, né? Dentro da festividade, no domingo anterior, né? Que a gente se prepara. Só que o nosso público lá, é 90%, né? 100% crianças. Na verdade, entender que a criança e que resultados maravilhosos que a gente fez para tu conhecer mais. Quero tudo. Olha, foi um prazer conversar com vocês, saber dessas coisas. E tem novidade aí, né? Que é o pessoal do Peixe-Boi, que é também muito significativo, né? Porque a gente fala realmente do Peixe-Boi, mais ou menos o primo pobre ali dessa coisa. A gente nunca ouve falar muito do Peixe-Boi, da preservação de outras espécies e tudo mais. Mas já que vocês trouxeram, eu sei que vocês trouxeram do instrumento, a gente vai pedir o refrão da música. Vamos lá, Silva. Eu venho da fortaleza, colhendo flor no balaio, vou enfeitar o rosário pra quando for mês de maio. Deixa bonito meu boi, bordei no couro esse ano com linha fina de prata, a estrela d'alva e a lua pro astro rei
luz divina. Fiz um ponteio dourado, fiz um ponteio dourado, e é douro, prata e brilhante, as iniciais bebê, de rubis e diamantes, estrelinhas tão cintilantes, que é pra todo mundo ver, ouro, prata e brilhante, as iniciais bebê, Boi pra fulagem. de rubis e diamantes, estrelinhas tão cintilantes, que é pra todo mundo ver. Aí, parabéns. Eu aqui todo pavulagem, com o pavulagem que eu ganhei aqui do Ronaldo Silva, olha só, acompanhado. Este é o Mangueirosamente que você assiste no DB Play, dentro do liberal.com.